Você acredita na tese de onde a fumaça, há fogo? Então, vocês estão vendo na tela. Não queremos mudar. Toto Wolff nega as evidências e as aparências em relação ao possível interesse de Max Verstappen. E é claro que a gente tem algumas opiniões sobre isso. Também entendemos que, no cenário de momento, realmente o Toto Wolff está muito confortável em negar um possível interesse em relação ao piloto holandês. Mas é o tal negócio. Quando tem que negar alguma coisa, é porque algo existe, nem que seja uma investigação. Vou pedir licença para colocar o óculos, porque eu vou precisar ler e as letrinhas aqui estão um pouquinho miúdas e eu não quero me comprometer em ler alguma coisa errada. Mas quando você tem que negar algo, é porque alguma coisa existe. E faz tempo que tem essa narrativa existindo em relação ao Max Verstappen e ao interesse da Mercedes em relação ao piloto holandês. Mas a gente tem como cenário de momento o George Russell potencialmente renovado com a Mercedes e o Andrea Kimi Antonelli como o futuro da equipe, já como líder do campeonato. De fato, não há muito espaço para o tetracampeão do mundo, tanto que os rumores mais recentes envolvendo Verstappen já dão conta de que ele está mandando o oi sumido para a McLaren e que ele estaria negociando com a equipe do Zac Brown. Mas vamos ver o que saiu da boca do nosso amigo Toto Wolff nesse final de semana lá na Áustria. O Wolff insiste que a Mercedes está muito satisfeita com o time de pilotos e descarta Max Verstappen, descarta possíveis negociações com Max Verstappen. A Mercedes está comprometida a continuar com George Russell e Kimi Antonelli como seus dois pilotos, de acordo com o chefe da equipe. Tá aí o Toto Wolff, um homem que aparentemente não fez harmonização facial e que mantém suas linhas de expressão, já denunciando um certo desgaste da idade. Se bem que ele não tá velho, tá? Toto Wolff deixou claro que a Mercedes não quer mudar as coisas no que diz respeito ao seu time de pilotos, deixando de lado quaisquer ligações adicionais com Max Verstappen da Red Bull. A Mercedes foi forçada a trocar de piloto na temporada de 2025, quando Lewis Hamilton fez a sua mudança para a Ferrari e trouxe o caso adolescente Kimi Antonelli como novo companheiro de equipe de George Russell. Uma negociação que todo mundo testemunhou, porque a impressão que ficou é que caiu uma bomba na Fórmula 1 quando o Hamilton anunciou a sua ida para a Ferrari. Nos bastidores, há um mix de argumentos que passam de o Hamilton não era mais ouvido dentro da equipe, até o Toto Wolff não queria perder o Antonelli e por isso o Hamilton foi dispensado. Então, conforme o campeonato avança, o chefão da Mercedes, Wolff, admitiu publicamente o interesse em contratar Verstappen da Red Bull em meio à luta da equipe para voltar à forma, dizendo que havia algumas conversas que você só precisa ter para ter o piloto. Isso tudo no ano passado. Toda essa narrativa que a matéria da Fórmula1.com apresenta é em relação ao ano passado. Mas a Mercedes acabou mantendo tanto Russell como Antonelli para 2026 e a nova era de regulamentos da Fórmula 1 com Russell, enfatizando inclusive que possui um contrato de vários anos com a equipe e que estará no ano que vem com a Mercedes, e o Antonelli como líder do campeonato, fez com que a narrativa para o Verstappen mudasse um pouco. Porque para o Verstappen, como ele já está naquela contagem regressiva para poder acionar a cláusula de performance na Red Bull, porque, afinal de contas, na semana que nós estamos, que é a do GP da Inglaterra, o Verstappen, apesar de conseguir o seu melhor resultado na temporada de 2026, o segundo lugar na Áustria, ele está a pelo menos 50 pontos de diferença do segundo colocado, que é o George Russell nesse momento. É virtualmente impossível, quer dizer, o Russell pode quebrar 2 vezes, o Hamilton também, mas é muito difícil o Verstappen chegar na segunda posição até a metade da temporada, na segunda posição do campeonato de pilotos. Essa seria a condicionante para que ele acionasse a cláusula de performance para ele poder sair da Red Bull sem qualquer tipo de pagamento de multa. Tanto que a Red Bull fez todo o esforço para entregar um bom carro para o Verstappen na Áustria, a cúpula da Red Bull estava
lá no circuito austríaco para acompanhar as atividades da equipe no final de semana, justamente porque toda a equipe queria mostrar para o Verstappen que estava concentrando esforços para segurar ele dentro do contrato que já está ativo. Questionado em uma entrevista à Sky Sports F1 se os comentários recentes de Russell, no caso o comentário dizendo eu tenho um contrato de múltiplos anos com a Mercedes e que eu estarei na Mercedes no ano que vem, significam que ele está garantido na Mercedes para 2027 e que Verstappen agora está fora do radar da equipe, Wolff comentou, abre aspas, sim, não queremos mudar as coisas. Também dissemos isso para o George e acho que é uma formação que faz bem para nós, a formação do Russell e o do Antonelli. Estou muito feliz com os dois, fecha aspas. Publicamente, o Toto Wolff disse, não te quero por enquanto, Max Verstappen. E tem uma teoria que o Rodrigo do Splash and Go levantou que eu concordo. Por que você vai pagar uma bala de dinheiro para o Verstappen, sendo que você tem dois pilotos que por muito menos estão entregando aquilo que você mais quer, que é a liderança do campeonato de construtores e toda a visibilidade que a Mercedes está recebendo em função dessa performance, desse desempenho que a Mercedes apresentou até agora, após um terço da temporada. Wolff também foi convidado a compartilhar sua opinião sobre a dinâmica entre Russell e Antonelli nessa atual temporada de 2026. Os repórteres também são bem sacanas, né? Porque eles sabem que existe uma torta de climão entre o italiano e o britânico. A amizade não é mais a mesma, principalmente depois do que aconteceu no GP do Canadá. Então, e no caso do Russell, que o Antonelli alugou um apartamento na cabeça dele por conta do melhor desempenho, essa torta de climão desce mais amarga. Enfim, o experiente piloto de 28 anos está enfrentando um forte desafio do seu colega de 19 anos, e isso faz com que o Russell fique com essa cara e o Antonelli mostre a leveza de quem não tem nada a perder, disputando a sua segunda temporada completa na Fórmula 1 e liderando o campeonato como ele está. Aí o Toto Wolff respondeu: quando você entra na Fórmula 1, você é resiliente e precisa acreditar em si mesmo. Isso falando sobre como o Russell está lidando e respondendo esse cenário com o Antonelli. Acho que o George é particularmente bom nisso, bom em ser resiliente. E eu concordo com o Toto Wolff, olhando para a perspectiva da carreira do Russell. E insisto, ele comeu o pão que o diabo amassou lá no tempo que ele ficou na Williams, dirigindo carro ruim atrás de carro ruim. E ele aguentou firme até alcançar a posição dele na Mercedes, que é uma posição que eu entendo que é de direito. Ele é um excelente piloto, um dos melhores do grid, e está aí na melhor equipe nesse momento. Só penso que o Russell pensava que seria mais fácil. O Russell realmente acreditou que seria mais fácil lidar com o Antonelli, ainda mais depois de anos de experiência na Fórmula 1. Ao longo de toda a carreira do Russell, houve altos e baixos, e quando alguém parece ser muito rápido, ele sempre conseguiu se encontrar e vencer. Não tenho dúvidas de que isso vai continuar. Kimi claramente é muito rápido, por isso o contratamos, e George também. Tá aí mais do que consolidada a posição do Toto Wolff em relação aos seus pilotos, em relação ao Verstappen e em relação a tudo que nós temos apresentados nesse momento. Eu acho que o Wolff está tranquilo na posição dele, tranquilo nos seus posicionamentos. Tem mais a que falar dessa forma. Ele não tem por que desprestigiar os seus dois pilotos. Antonelli e Russell estão entregando aquilo que ele mais deseja. E, aliás, os dois, de alguma forma, estão poupando um pouco de terapia para o Toto Wolff, porque com o trauma que ele teve em relação ao próprio Verstappen, de perder o Verstappen lá atrás, e toda a pressão que ele sofreu em substituir um heptacampeão do mundo pelo Antonelli, tudo que o Antonelli está fazendo está pagando a aposta que o Wolff fez nele. Se bem que eu penso que se tivesse uma dupla Verstappen e Antonelli, o Verstappen estaria entregando o mesmo desempenho que o Russell, e o tempo está mostrando isso. O próprio desempenho do Hamilton também mostra isso na Ferrari,
mas eu tenho dúvidas, talvez o Antonelli estaria obliterando para cima do Hamilton da mesma forma, porque esse carro novo encaixou de forma muito perfeita, a dirigibilidade ao estilo do Antonelli, e isso também é fato. O tempo vai dizer como que vai ficar essa dinâmica do campeonato para os dois, mas neste momento a gente pode dizer que o Toto Wolff está coberto de razão em várias coisas. Se esse mar de tranquilidade que ele programou para ele mesmo vai continuar, só o tempo vai dizer. A temporada é longa, ainda faltam 14 ou 16 etapas, caso a FIA consiga encaixar as 2 etapas do Oriente Médio que se perderam por causa de um conflito um tanto quanto desagradável, mas de qualquer forma é muito interessante ver como que aquele que antes era uma escolha, era uma possibilidade para a Mercedes, agora virou um "eu não te quero neste momento". E pode não querer no futuro também. E só para completar o vídeo, voltando a narrativa para o Verstappen, vai ficar um pouco complicado para ele conseguir equipe, tá? Porque se for a equipe que vai jogar o caminhão de dinheiro para cima dele, não sei se teto de gastos, o comprometimento com o desenvolvimento tecnológico e todos os fatores financeiros atrelados se vão entregar para o Verstappen a possibilidade dele realmente conseguir a grana que ele hipoteticamente quer. Ainda acho que o Verstappen poderia dirigir por menos dinheiro, por alguma equipe que entregasse condições para ele vencer campeonatos. Eu ainda quero acreditar que ele realmente poderia abrir mão de uma grana, deixa eu tirar o óculos, que ele poderia abrir mão de uma grana só para seguir vencendo. Mas Verstappen pode também pensar na diversão dele. Já tem o WEC, que ele está se divertindo bastante, e de repente ele pode migrar de freguesia, migrar de categoria, caso ele não encontre aquilo que ele procura na Fórmula 1. O tempo também vai dizer o que o Verstappen vai fazer. A diferença é que o tempo para o Verstappen está cada vez mais curto, porque o GP da Bélgica, 11ª etapa da Fórmula 1, acontece no final de julho e o mês de junho já foi para o espaço. Quando você estiver vendo esse vídeo, já estaremos em julho e o relógio para a Red Bull continua a correr e cada vez mais rápido. Se você gostou do que viu nesse vídeo, se inscreva no canal, dê o like, compartilhe o conteúdo, clique na sineta para receber as notificações de novos vídeos e me ajuda a superar os 100 inscritos. 100 inscritos é ótimo. Me ajuda a superar os 100 inscritos neste canal para que eu possa continuar a entregar essas conversas sobre esportes, Fórmula 1, automobilismo, Copa do Mundo quando dá e derivados. Eu sou Eduardo Moreira, agradeço a atenção até aqui. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço para todo mundo e até a próxima.